Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o Pix da discórdia. Nos últimos dias, tivemos uma série de problemas de imagem por parte do governo federal na questão de uma suposta taxação do Pix, né? Isso criou uma série de problemas e uma série de fake news também. Resultado: a imagem do governo caiu por terra. Houve uma série de situações complicadas e as fake news, ao espalharem uma série de ideias, inverdades, criou de alguma maneira uma desorientação entre as pessoas, tá? Quer dizer, as fake news que falavam sobre uma suposta taxação do Pix, que foi algo anunciado pela Receita Federal, criou um pavor entre as pessoas, principalmente o cidadão comum, o pequeno comerciante. Teve gente que começou a não querer mais aceitar mais Pix. Quer dizer, foi um caos, literalmente. Tá? A gente pode dizer assim, não, mas isso tem a ver muito com as fake news. Em parte sim, mas em parte tem a ver também com a falta de comunicação do governo federal. Quando você vai anunciar algo desse porte, algo que mexe com a vida das pessoas, como o Pix, por exemplo, que foi algo que deu certo, de fato, você não pode anunciar de qualquer maneira, de qualquer forma. Aliás, o governo federal nos últimos tempos está tendo um problema muito sério de comunicação. E essa falta de comunicação leva em parte o que a brechas. Brechas de quê? De as pessoas começarem a interpretar determinadas situações de qualquer forma, de qualquer maneira. Quer dizer, se você faz parte de um governo, você precisa ter um cuidado especial na maneira de como expor a situação, como desenvolver isso. Porque, em geral, a ideia de governabilidade não tem a ver apenas com a prática, tem a ver também com a imagem, tem muito a ver com isso. Vamos lembrar que existia um ditado popular lá na Roma Antiga que falava sobre a esposa de César, que dizia que não bastava a esposa de César ser virtuosa, ela precisava demonstrar, parecer virtuosa. Quer dizer, a ideia de que quando nós estamos diante do governo, quando você faz parte de um governo, você tem que ter todo um cuidado de fazer as políticas públicas, entretanto, saber como fazer, mostrar como, de que maneira. Era uma coisa que o pai da política moderna, o Nicolau Maquiavel, mencionava, destacava lá no livro O Príncipe, lá no período renascentista, no início da modernidade. E mostra pra gente que na hora de fazer política, a imagem, a maneira de como se expor, de como fazer e como falar é muito importante. Então o governo federal está cometendo uma série de deslizes nesse ponto. Quando você anuncia de qualquer maneira, de qualquer forma, na doida, né, cria justamente as brechas. E hoje, mais do que nunca, visto que nós estamos no momento em que as fake news, as notícias falsas, a desinformação, ela é muito grande. Então tem que ter cuidado. Cuidado na maneira de me informar. Tá? Não existe taxação do Pix. Tá? Essa é uma inverdade. O projeto do governo federal, através da Receita Federal, não era taxar o pequeno comerciante, mas a ideia aqui era justamente fazer um levantamento para poder justamente pegar o sonegador, aquele grande sonegador, aquele indivíduo, na verdade, que tem uma movimentação de dinheiro gigantesca e não declara, tá? Que tem muita gente por aí. A gente não está falando de um pequeno comerciante, está falando realmente de magnatas, de indivíduos que muitas vezes usam a rachadinha, lembra da rachadinha? Ou então indivíduos que acabam lavando dinheiro através de práticas ilícitas. Então era uma ideia de um monitoramento. Mas o que aconteceu? O problema começou na comunicação. A comunicação foi mal feita, foi mal desenvolvida, então tem a ver em parte com um problema do próprio governo em si. Quer dizer, o governo precisa fazer meia-culpa, tá? Porque na hora que ele anunciou de maneira equivocada, não teve cuidado da comunicação, você não apenas cria um problema de uma instabilidade, um pavor entre as pessoas, como também faz com que pessoas percam dinheiro. Tanto na questão, por exemplo, das transações de Pix, né, entre um pequeno comerciante e o cidadão comum,
como também as iniciativas que ocorreram, por exemplo, de pessoas mal intencionadas, né? Gente que começou a mandar informações para alguns indivíduos, de uma maneira geral, dizendo que deveria pagar uma taxa de Pix, porque a Receita Federal fez isso. O que quer dizer? A prática de criminosos, nesse sentido, que aproveitam essa situação, essa desorientação para poder enganar os outros e ganhar em cima disso. Então, o governo federal tem um problema muito sério de comunicação hoje em dia, né? Tanto é que o ministro da comunicação ele foi trocado, foi mudado, quer dizer, foi tirado um ministro e botaram um marqueteiro para fazer parte da equipe do governo federal, ver como é que o governo federal realmente está meio que desesperado, né? No sentido nesse modelo de comunicação, podemos dizer assim. Vamos lembrar um exemplo bem claro disso, uma coisa bem prática ligada à falta de comunicação. Vocês estão vendo nos últimos tempos o caso do dólar subindo exageradamente, né? E o dólar cada vez mais subindo, subindo. E há um argumento que isso tem muito a ver com a dívida pública do país. De fato, tem. Tá? A dívida pública do país está passando de 60%, tá? Em termos de endividamento. Tá? Então isso cria uma insegurança para o mercado. Qual é a grande questão aqui? Se você é o governo e não souber como divulgar isso, você cria uma instabilidade, até mesmo no mercado, você cria uma insegurança. Então eu, investidor, vou deixar de investir naquele país porque é um país que está muito endividado. Porém, o governo poderia também pensar da seguinte maneira: tá, há um endividamento das contas públicas, ok, mas por outro lado, veja outra situação. A inflação está controlada, está em torno de 4,5%, é uma inflação que, se a gente analisar com calma, ela não é alta. Tá? O Brasil, no ano passado, as expectativas eram de crescer 0,1%, cresceu 3%, que foi uma surpresa. Essas coisas não foram divulgadas de uma maneira adequada, de uma maneira mais estrondosa, não houve essa divulgação, ou foi uma coisa muito tímida, ou seja, quer dizer, isso seria uma forma, por exemplo, de mostrar para o mercado assim, olha, tudo bem, existe uma dívida pública, entretanto, a gente está tendo o quê? Tivemos um crescimento de 3% ao ano, tivemos o quê? Temos uma inflação controlada, e para completar, o desemprego é um dos menores dos últimos anos, é em torno de 5%. 5% não, 6%, quer dizer, um dos menores nos últimos anos. Quer dizer, faltou o governo criar a habilidade, a capacidade de mostrar tudo isso para o mercado. E não fez. Tá? Então o mercado ele acabou olhando somente para a dívida pública, para o aumento da dívida pública. E também o próprio governo não teve um cuidado, por exemplo, de mostrar realmente para as pessoas, para o mercado, para o grande investidor, olha, aqui a gente está lutando muito para aprovar essas medidas de contenção, essas medidas da reforma tributária, sanear o Estado, fazer com que ele gaste menos, que houve realmente projetos que alguns foram aprovados, outros foram modificados no Congresso Nacional. Ou seja, de novo, faltou comunicação. O governo Lula não é um governo tão ruim como se imagina, mas se você não souber jogar, não souber expor, saber como falar, né, fica complicado. Porque você pode ter resultados, mas se você não mostra esses resultados, até com uma certa pompa, tá, dá a entender que está tudo ok, está tudo a mesma. Tá? E a arte da política, ela parte da ideia da arte da demonstração, de mostrar muitas vezes coisas que de fato não é. De novo, vamos lembrar o mestre Maquiavel. Lá no período renascentista falava sobre isso, né? Da capacidade do governante mostrar uma coisa que muitas vezes não é. Não existe tanto equilíbrio, mas eu vou mostrar que tem um equilíbrio, né? A ideia da aparência, que é uma coisa que faz parte da política e que o governo federal não está conseguindo fazer. Por isso esse problema, por isso essa celeuma, essa situação que ocorreu em relação ao Pix, né? Deixou todo mundo apavorado. Por quê?
Porque, na verdade, nunca houve taxação do Pix. Mas, se eu não sei como mostrar isso para as pessoas, tá? Se eu não consigo explicar para o cidadão comum que não existe taxação de Pix, eu crio o quê? Insegurança. Insegurança fiscal, insegurança jurídica, insegurança econômica, tá? Principalmente do pequeno cidadão. Então falta isso. Lembrando de novo, como dizia o ditado popular lá da Grécia Antiga, da Grécia Antiga não, da Roma Antiga, não basta a mulher de César ser virtuosa, ela precisa parecer ser virtuosa. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço.